Oi, pessoal, vamos dar início à aula de formas farmacêuticas. Hoje nós vamos aprender as formas farmacêuticas sólidas, pois dentro, das formas farmacêuticas existentes, nós classificamos em formas farmacêuticas sólidas, líquidas, pastosas ou semissólidas ou gasosas. Vamos embora para os medicamentos sólidos. Então, a primeira forma farmacêutica sólida é o comprimido. Então, o comprimido, ele é um pó que passou por um processo de compressão. Na hora de fabricar esses comprimidos, existem algumas formas. Tá? Nessas formas, você tem lá o orifício onde a gente adiciona o pó. Se a forma for redonda, né, o medicamento ele vai ter o formato mais arredondado. Se a forma ela for mais ovalada, o medicamento vai ter o formato ovalado. Então, o comprimido é um medicamento que o pó foi passado por um processo de compressão. O tamanho, a forma vai ser muito variável, vai depender, né, da forma que foi utilizada. Tem algumas formas que tem essa divisãozinha no meio, né? Que a gente chama de suco. Suco, essa palavra significa divisão. Não significa que o medicamento ele pode ser dividido. O medicamento em comprimido ele é feito para ser utilizado da forma que ele foi planejado, que ele foi proposto. Então, o medicamento que passou por um processo de compressão, a gente, na verdade, não existe. É uma questão polêmica, viu, gente? Vai ter muitas opiniões acerca disso, né? Enfim, mas o ideal é que não se tenha o rompimento, né, da forma farmacêutica. Se o medicamento é em comprimido, idealmente ele não pode ser repartido. Entretanto, na prática a gente vê muito isso acontecer. Então, se popularizou que o medicamento com o suco ele pode ser repartido e o sem suco ele não pode ser repartido. É uma questão polêmica, entende? Se for, por exemplo, um medicamento, um paciente que tiver gastrostomia ou sonda, né, de alimentação, geralmente, né, é preciso fazer, né, macerar esse medicamento. Entretanto, o ideal mesmo é que ele utilizasse o medicamento líquido e não um medicamento sólido. Enfim, é uma questão polêmica. Nós temos outra forma farmacêutica que é o pó granulado. O pó granulado, ele vai vir como em um sachêzinho, que é, por exemplo, esse sachê aqui de acetilcisteína, que é é um medicamento que fluidifica a secreção. Então, se a pessoa estiver, né, num período com algum tipo de secreção presa, esse acetilcisteína, ele consegue fluidificar. Existem outros sachês, como o sachê de Reidrate, que é um sachê mais ou menos assim que vocês encontram na farmácia. E nesse sachê vem escrito assim, ó, Reidrate, que se escreve assim. Se não tiver, veja aí como é assim, acho que é assim. Ou não tem o I, não lembro. Mas o Reidrate vai ter vários minerais que é muito utilizado, por exemplo, em casos de desidratação. Pacientes que estão com muita diarreia, paciente que está vomitando muito, ele perde eletrólitos nessas evacuações. Então, o Reidrate ele é muito utilizado, seja no hospital ou seja em casa mesmo. Então, utiliza para repor esses minerais perdidos. Então, a gente chama isso de pó granulado, ok? Parece muito com suco em pó. E como é que a gente administra esse medicamento? Geralmente vem a instrução no próprio sachê, mas geralmente é diluído em água. Então você pega o pó, dilui ele em água e aí você faz a administração. Geralmente a administração é pela via oral, mas também pode ser administrado por sonda, pela gastrostomia e assim por diante, mas vem escrito na frente do, do da embalagem qual é a via que aquele medicamento ele pode ser utilizado.
Bora lá. E nós temos também as drágeas. Camila, o que é drágea? É um medicamento que passou por um processo de drageamento. É um medicamento geralmente um pouco mais caro, porque você passa por um processo maior, né? Você gasta mais ingredientes para fazer o medicamento. E além disso, você utiliza mais recursos da indústria. Então, o medicamento ele tem um núcleo, e esse núcleo ele tem o princípio ativo, e aí você pode utilizar uma capa protetora, e essa capa protetora é feita de um açúcar industrial, de goma laca. Então a aparência da drágia é uma aparência tipo M&M's, o chocolate M&M's. Aqui, por exemplo, Neosaldina. Neosaldina não é comprimido, Neosaldina é drágia. Existem alguns motivos pelos quais você drageia o medicamento. Um deles é para mascarar o sabor dele. Então, às vezes o medicamento ele tem um sabor muito ruim, precisa dragear. Precisa não, né? É opcional ser drageado. O odor muito forte. Às vezes o medicamento em si, o princípio ativo, ele pode machucar a mucosa bucal ou a mucosa estomacal. Então ele pode machucar. E aí, para não machucar, você drageia, você protege através do drageamento. E aí você não precisa sofrer, né, aquele malefício, né? E aí eu sempre falo, né, tem muitos pacientes que acabam rompendo a forma farmacêutica, o medicamento em cápsula, né? Se você pegar, por exemplo, o ibuprofeno e romper aquele líquido, aquela cápsula molezinha que tem um líquido dentro, se você romper aquilo ali, aquele medicamento ele pode machucar a boca, ele assa a boca, né? Tem alguns alunos que falaram que fizeram isso por curiosidade e acabaram deixando a boca toda partida. Acontece. Outro medicamento que é sólido, classificado como sólido, são os supositórios. Os supositórios eles podem ter ação local ou ação sistêmica. O formato, obviamente, ele é utilizado para facilitar a introdução pelo reto, pelo ânus, e ele na região do reto ele é dissolvido. Então, o medicamento de ação local, ele geralmente é feito de glicerina. Ao contato com o corpo, ele começa a dissolver. E aí começa a fluidificar as fezes. Então, o medicamento de ação local, ele vai ter uma ação muito ali próximo na região do reto, para fluidificar as fezes. E eu tenho um supositório de ação sistêmica. O que é isso? É um medicamento, é um supositório que dentro da composição, além de glicerina, você vai ter lá vários outros componentes, um fármaco para ter ação sistêmica. Então você pode ter dipirona, você pode ter algum ansiolítico, como midazolam, como diazepam, justamente para aquele medicamento vai ser absorvido pelo sangue e vai ter ação no corpo inteiro. Não é algo muito comum, mas existe, né? Principalmente aqui no Brasil. É uma questão cultural aqui do Brasil de não administrar muito medicamento pela via retal. Mas países como Portugal, por exemplo, utiliza muito essa via, né? Como dipirona via supositório para tratar febre, para tratar, né, dores, enfim. Tem os motivos porque isso é indicado e está relacionado com o efeito de primeira passagem, né? Você precisa não dar tanto medicamento, você dá uma dose menor para ter efeitos comparáveis, para ter efeitos similares. Ok. E aí nós temos as cápsulas, né? As cápsulas a gente tem dois tipos, né? A gente tem a cápsula que a gente chama de cápsula dura e a gente tem as cápsulas que a gente chama de cápsula mole. A cápsula dura, ela tem pó dentro. E a cápsula mole, ela tem líquido dentro. Então, se você pegar uma cápsula, como a cápsula da Top Term, né, de ômega 3 lá, você vai ver que tem um líquidozinho dentro. Então, é a cápsula mole. Se você pegar uma cápsula de gelatina, essa cápsula tiver um pozinho dentro, uma cápsula dura.
Por que de gelatina, né? A maioria das cápsulas são feitas de gelatina, né? Gelatina em um nível, em uma quantidade adequada, ela fica realmente dura. Quando ela é colocada na água, ela começa a hidratar e começa a inchar e romper. E aí, tem cápsulas que têm outros componentes, né, dentro dela para deixar ela mais resistente ou menos resistente, mas é isso. Tá? Vamos para o próximo, óvulo. Óvulo é uma variação de supositório que tem aplicação via vaginal. E a vagina, lembrando que a vagina não é o que a gente vê é vulva. Essa região aqui é a vulva. Aqui, essa região aqui, por onde sai o xixi da mulher, é a uretra. E aqui é a entrada da vagina. A vagina é um órgão interno. Então, o supositório, ele tem uma aplicação para ser aplicado dentro da vagina, tá? Então, por exemplo, óvulo de metronidazol. Isso aqui não é comprimido. Isso aqui não é cápsula. Isso aqui não é draga. Isso é óvulo. A forma farmacêutica óvulo, ok? Então, introduz pela vagina para tratar, por exemplo, candidíase e outras condições. E nós temos, por último, as pastilhas. As pastilhas é feita, né, com uma quantidade muito grande de açúcar na composição, açúcar caramelizado. E aí nós temos, dentro dessa caramelização toda, você tem lá alguns ativos. Esses princípios ativos, eles podem tratar, por exemplo, uma condição, né, de irritação na garganta, que na verdade é para ser utilizado para dissolver lentamente. Essa forma farmacêutica não é para mastigar, ela é para ser sendo dissolvida aos poucos. Na próxima aula, nós veremos as formas farmacêuticas líquidas. Um abraço e tchau, tchau.